Bom dia, Paulo Moura, cientista político, 10 de abril de 2022. Você sabe qual é a diferença entre ter poder e ter perspectiva de poder? Já ouviu falar da expressão servir café frio na política? E a expressão carta fora do baralho, já ouviu falar? É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje, mas antes eu quero agradecer a você que doa pelo Pix e pela conta bancária do canal. A sua doação ajuda a ampliar a estrutura do canal, a melhorar o alcance dos meus vídeos, lembrando que este é um canal que faz análise política com viés conservador, à luz da ciência política e da teoria da comunicação, em vídeos curtos. Se você já pingou seu Pix desse mês aqui, meu muito obrigado. Se ainda vai pingar, meu muito obrigado também. É a sua doação mensal que garante a independência das informações e análises deste canal. Vamos lá, gente. A expressão servir café frio é utilizada para caracterizar a situação daqueles governantes em final de mandato que não têm mais a perspectivas de voltar ao poder ou de galgarem novos postos de poder na carreira, o que significa que aqueles indivíduos que costumam parasitar os palácios, circundar os governantes, empresários, políticos, abandonam a frequência das visitas ao palácio e os garçons do palácio começam a servir café frio. Bye bye governador, bye bye presidente, bye bye prefeito, ninguém mais quer saber do cara e ele está, portanto, sem poder e sem perspectiva de poder. Essa é a situação, esta é a diferença do indivíduo que não tem, portanto, nessas circunstâncias, nem poder, nem perspectiva de poder. A expressão carta fora do baralho é utilizada para caracterizar candidatos que não têm chance nenhuma numa eleição, como esse pessoal da terceira via, João Dória, Eduardo Leite, aquele que foi sem nunca ter sido, Simone Tebet, Ciro Gomes, Moro, enfim, esses caras todos. O pior é que teve um pessoal aí, esses jornalistas aí do mainstream da mídia, alguns coleguinhas da ciência política acadêmica, inclusive gente aí que escreve no Estadão, gente que dá aula nessas faculdades caras aí de 7, 10 mil reais de mensalidade para formar os dirigentes da elite empresarial do Brasil, dizendo que o presidente Bolsonaro era a carta fora do baralho nessa eleição. Isso agora, em janeiro desse ano. Já estão se corrigindo aí na mídia, botando a culpa nas besteiras que o Lula anda dizendo para tentar mudar o rumo da prosa. Mas enfim, deixa para lá. Esse pessoal já errou a eleição de 2018, estão tentando ver se não erram a eleição de 2022, mas eles continuam acreditando que o Lula vai ganhar. Mas aconteceu uma coisa muito curiosa nessa eleição. Aconteceu uma coisa muito curiosa nessa eleição. O presidente Bolsonaro continua atrás nas pesquisas. O que muda em todas as pesquisas, em todos os institutos, é que os institutos variam na distância que há entre Lula e Bolsonaro. Uns dão Lula mais na frente, outros dão Lula mais atrás, a distância é maior ou menor. E todos os institutos entraram num consenso. O presidente Bolsonaro está crescendo em todos, a avaliação do governo está crescendo em todos os institutos. O presidente Bolsonaro cresce nos segmentos de baixa renda, graças ao auxílio emergencial. O presidente Bolsonaro lidera no Sul. O presidente Bolsonaro lidera ou empata no Centro-Oeste, no Norte, dependendo do instituto. Sudeste é a região decisiva. Nordeste, Lula ainda lidera. Começa a crescer na classe média. Os institutos que tiraram Moro da disputa, o presidente está herdando os eleitores de Moro predominantemente. Alguns foram para outros candidatos da terceira via. O fato é que, mesmo com Lula liderando, constituiu-se, junto a esses caras que compõem o mainstream da mídia e dos analistas acadêmicos que escrevem nas colunas de opinião política da imprensa e do meio político, do Congresso Nacional
a percepção de que o presidente Bolsonaro vai ganhar a eleição. Prova disso é que, na janela partidária, os partidos que apoiam o presidente Bolsonaro cresceram e os partidos de esquerda, inclusive o PT, encolheram. Mas assim, foi gritante a diferença. Todo mundo acompanhou, não preciso dar números aqui, foi gritante a diferença. Como é possível que a gente venha de um ano de Lula liderando as pesquisas, em alguns institutos com 20%, 20 pontos percentuais de vantagem de Lula sobre o presidente Bolsonaro, e o presidente Bolsonaro tenha nas suas mãos a perspectiva de poder. Faltando 6 meses para a eleição, consolidou-se num segmento da opinião pública formado por pessoas que entendem de política, digamos assim, os especialistas, né? Os analistas políticos, a percepção de, e os políticos, né? A percepção de que o presidente Bolsonaro vai ganhar a eleição. Que coisa maravilhosa que é a política, né? Isso é uma coisa absolutamente abstrata. É uma coisa absolutamente abstrata, subjetiva. Eu vou tentar listar para vocês aqui, na minha percepção, o que consolidou essa percepção. E eu vou dizer para vocês aqui, tá? Porque eu brigo com vocês aqui que são seguidores do meu canal, porque eu, mesmo lendo pesquisas, mesmo brigando com vocês que dizem que não acreditam em pesquisas, eu, interpretando essas pesquisas aí nas quais vocês não acreditam, eu venho dizendo que eu acho que o presidente vai ganhar a eleição, mesmo com o Lula lá na frente, tá? Eu tomo pau de muita gente aqui, diz, como é que tu acredita em pesquisa, não sei o quê. Eu mesmo vendo o Lula na frente, eu estou dizendo isso aqui há tempo. Vocês voltem aí no canal, catem os meus vídeos antigos sobre pesquisa. Eu acho que o presidente vai ganhar. Não acho que vai ganhar no primeiro turno, acho que é uma possibilidade. Difícil, mas é uma possibilidade. Depender do curso dos acontecimentos é uma possibilidade, mas acho difícil. E esses caras o tempo todo dizendo que o que Lula é que vai ganhar, inclusive dizendo que que o Bolsonaro estava fora do baralho. E agora isso mudou. Mudou por quê? Mudou porque mudou o ambiente econômico, né? Esses caras que desciam o pau no Paulo Guedes, queriam derrubar o Paulo Guedes, fizeram de tudo para derrubar o Paulo Guedes. Não porque eles acham que o Paulo Guedes é um ministro ruim, justamente porque eles acham que o Paulo Guedes é um bom ministro. O ministro Paulo Guedes acertou as medidas econômicas, tanto que os resultados estão vindo. Esse era o medo deles. Esse era o medo deles. Os resultados estão vindo, a economia brasileira está se recuperando, o emprego está se recuperando, a economia está crescendo, e isso está afetando positivamente a popularidade do presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro, em função do ambiente da guerra da Rússia com a Ucrânia, também se posicionou diplomaticamente de maneira imparcial, não tomou posição na guerra. O Brasil é produtor de alimentos, vai virar o maior exportador de fertilizantes, o mundo vai precisar de alimentos e fertilizantes, o Brasil está bem posicionado, jogou certinho ali, os caras perceberam, o mundo percebeu. O Brasil acertou na condução da pandemia, da crise sanitária, apesar de todo o pau que o presidente tomou. O país vacinou a maior quantidade de gente no mundo, é um dos países proporcionalmente que mais vacinou no mundo. A condução da crise sanitária foi exemplar. Acabou a pandemia, ninguém fala mais nisso, isso foi um dos principais objetos do ataque da mídia ao presidente Bolsonaro. O assunto sumiu, o presidente percebeu também que estava se comunicando errado com a população em relação a isso, parou de falar do assunto. As pesquisas mesmo, essas pesquisas aí que dão o Lula na frente e o presidente atrás, os caras já mediram isso e a avaliação do presidente nesse aspecto também melhorou. A avaliação do governo sobre a questão da gestão da pandemia também melhorou. E os caras estão vendo isso. Os caras estão vendo isso. O que acontece então? Quer dizer, Arthur Lira deu uma entrevista ontem para a imprensa dizendo que avalia que o presidente vai ultrapassar o Lula nas pesquisas em maio ou junho. O Ciro Nogueira, que é do mesmo partido do Arthur Lira, PP, Partido Progressista, tinha dado avaliações que ia passar em junho.
são do mesmo partido, né, estavam com essa avaliação. O PL está fazendo pesquisas quinzenais para o presidente Bolsonaro, é o partido do presidente Bolsonaro, também estava com essa avaliação de que ultrapassaria aí pelo meio do ano, em junho. Repito, pessoal, tá? São os partidos da base do presidente que dizem que o Lula está na frente. Eu não vi essas pesquisas, eu me baseio em informação publicada e acredito que eles também acham que o Lula está na frente, mas não esses 20 pontos aí que dá o Datafolha, Poder 360. Acho que está uma diferença menor. Alguma coisa na faixa de 7 pontos, talvez, por aí. Tá? Estou intuindo isso com base nos institutos que dão uma diferença menor, como o Paraná Pesquisa, que eu acho que é um instituto mais confiável. Então, daqui a pouco o presidente passa o Lula. E o PT, olha só, o PT publicou na coluna do Lauro Jardim do Globo uma notinha dizendo que nas projeções do PT acendeu o sinal amarelo porque eles acham que o Bolsonaro ultrapassa o Lula na virada do primeiro para o segundo turno. Quer dizer, para o PT dizer publicamente, que acendeu o sinal amarelo, que eles acham que o Bolsonaro ultrapassa o Lula na virada do primeiro para o segundo turno, é porque realmente o presidente Bolsonaro deve estar ultrapassando daqui a pouquinho. Então vocês observem, gente, observem o jogo como é que ele é. Uma coisa é incontestável. O presidente Bolsonaro conseguiu um feito, ele agarrou a expectativa de poder. E por que ele fez isso? Por todos esses fatores que eu indiquei, mais um. O presidente Bolsonaro quebrou a espiral de silêncio das pesquisas, repetindo algo que ele fez em 2018, que naquela época ninguém percebeu, mas que agora, exatamente porque eles viram o que aconteceu em 2018, eles estão preocupados com o que aconteceu de novo. O presidente rodando o país com esses contatos com a população. Acontece de norte a sul, de leste a oeste. A população idolatrando o presidente. Idolatrando. O presidente não é contestado, não é molestado, ele é adorado no contato popular em todos os cantos do país. E isto quebra a espiral do silêncio das pesquisas. Quer dizer, a pesquisa publicada ela é encomendada para criar um clima de opinião que faça com que as pessoas achem que Lula vai ganhar. Essa é a função, essa é a manipulação. Essa é a verdadeira manipulação. É você produzir uma manchete na imprensa e difundir essa manchete para criar a crença generalizada de que o candidato que a mídia quer vai ganhar e abater a opinião pública. Calar as pessoas que preferem o presidente Bolsonaro, mas que se desanimam e ficam quietas. E o presidente Bolsonaro, ao demonstrar que é amado pelo povo, e intensamente amado nesse contato popular, que acontece quase todos os dias, em todos os cantos do país, ele quebrou esse efeito. Então, o efeito compósito, né? A soma de todos esses fatores, o resultado da boa condução da pandemia, o resultado da boa condução da economia, as políticas públicas, né? Auxílio emergencial, socorro aos devedores, auxílio aos micro e pequenos empreendedores, microcrédito e contato popular do presidente pelo país, mudou a percepção desses caras que preferiam a terceira via. Não tendo terceira via, eles prefeririam o Lula e vão ter que engolir o presidente Bolsonaro. E aliás, sexta-feira que vem, sexta-feira da paixão, tem outra demonstração de força do presidente Bolsonaro, tem motociata saindo aqui do Anhembi, a maior motociata do mundo, e eu estarei lá cobrindo para vocês. Vamos lá, gente, vamos pra rua, vamos gritar: vem pra rua, Lula! Mostra que tu não tem medo do povo. Meu comentário de hoje era esse. Se você gostou, curte, comenta e compartilha. Bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal. Inscreva-se aqui no meu canal, inscreva-se também nos meus canais alternativos, o Dextra by Paulo Moura do Telegram, o Dextra Jornalismo da COS.tv. Acompanhe meus comentários diários no canal Tempo e Dinheiro do jornalista João Batista Olive, de segunda a sexta-feira, um pouquinho antes das 14h. Lembre-se, o vídeo está acabando logo depois da vinheta. Pinga seu Pix mensal aqui, porque é a sua doação mensal que garante a independência das informações e análises deste canal.
Amanhã tem mais.